Olá, pessoal! Hoje nós temos a aula de língua portuguesa. Nosso assunto é relato pessoal, relato de experiência. O que nós precisamos entender sobre esse assunto? A gente precisa entender que esse assunto, ele traz as narrativas das pessoas, narrativas vividas, das pessoas que viveram há tempos atrás, que estão vivendo no nosso meio e querem deixar então uma marca registrada para a sociedade. Lembre-se, quem faz um relato de experiência faz um relato para o mundo, para as pessoas, para a sociedade. Vou mostrar então para vocês os vídeos, os slides, para que vocês possam entender um pouquinho melhor. Logo em seguida tem um vídeo e depois nós temos as nossas atividades, ok? Vamos lá então. Então, língua portuguesa é a nossa matéria. Nós temos o relato de experiência, um assunto que para nós é aonde nós vamos estudar os personagens, vamos estudar o tempo, aonde aconteceram as situações, para que a gente possa entender melhor. O relato de experiência, ele é extremamente importante, porque é dele que as pessoas conseguem entender um pouquinho melhor como que era aquele lugar onde as pessoas viviam, seus avós, conseguem entender como que se fazia aquela comidinha gostosa da avó e também como que as pessoas conseguiam passar por alguma situação difícil ou entender melhor como que era o transporte de uma época e também entender melhor como que nós vivíamos aqui em Pinhais. Temos então que entender que o relato de experiência possui os mesmos elementos do texto narrativo, pois contém personagens, o fato acontece em um determinado lugar, num determinado momento e, claro, sem dúvida, é narrado por alguém. Assim sendo, qualquer pessoa pode revelar fatos de sua vida, permitindo assim que todos possam conhecê-los. O que nós precisamos pensar então? Que um relato de experiência pode ser uma viagem, pode ser a pandemia que nós estamos vivendo agora, pode ser o trabalho de um médico que trabalhou nessa pandemia também, e pode ser um morador de Pinhais. As pessoas que vão fazer esse relato de experiência são pessoas que elas querem transmitir alguma coisa para a sociedade, que elas querem deixar uma marca, que elas querem deixar uma experiência de vida, que elas querem deixar um ensinamento. E aí, pensando em ensinamento, a gente precisa conhecer um pouquinho de Pinhais, porque vocês são crianças. Como é que a gente sabe como é que era a época lá de Pinhais? Como é que a gente sabe que naquela época as pessoas iam como para Curitiba? A gente precisa descobrir. Então, nós temos um relato da Juliane. Ela quis mostrar como é que a avó dela vivia lá há muito tempo atrás. Escutem o relato então. Há 10 anos atrás, em 1887, a minha bisa veio morar em Pinhais. Mas, naquele tempo, havia poucas casas e muito mato, e o ponto de ônibus era bem distante, e isso tornava a vida dos moradores muito difícil. A Bisa veio morar perto do leiteiro, e onde ela morava havia muitos animais, como cavalo, porco, pombos e muitos outros. Com o passar dos anos, foi melhorando. A chácara da Bisa produzia diversas qualidades de frutas e verduras. Olha aí, ó. Assim, eu consigo descobrir, através do relato da Juliane, que a avó dela contou para ela que como a Bisa vivia, olha que interessante, as pessoas vão contando um para o outro e a gente vai sabendo o que é que acontecia. Estão vendo ali? Tem uma época, tem um lugar, tem personagem, e esses personagens, no caso a Bisa, é a pessoa mais importante desse relato. Ela é a peça fundamental para que a gente possa entender um pouquinho melhor como que era o nosso lugar, a nossa região. E aí a gente vai pensar também que esse relato de moradores antigos de Pinhais ajudou então a construir o nosso município. Assim a gente consegue entender um pouquinho melhor como que era esse lugar. E vocês, é claro que vocês conhecem esse livro. Esse livro aqui
É o livro, então, que nós temos aquele título Recriando Histórias de Pinhais. Vocês lembram dele? A gente estudou lá na escola. Esse livro aqui mostra que as pessoas, como que as pessoas viviam, quem era o prefeito, o que eles fizeram então para Pinhais se tornar um município. Isso é muito importante para nós. E por causa do relato das pessoas, nós temos esse livro como exemplo, e aí a gente vai pensar assim, que o relato de experiência existe dentro de documentos históricos. Eles foram, então, se transformando em documentos históricos. Esses documentos históricos estão nos jornais, nas revistas, sites, estão nos livros, e esse material é como fonte de pesquisa. Então, é a fonte de pesquisa para que a gente possa entender o que as pessoas faziam na época, o que nós temos de aprendizado e aí o que nós podemos fazer no futuro para ter uma vida melhor. Esse livro aqui, então, olha aqui, ó. Esse livro é o livro, então, que nós trabalhamos há muitos anos lá na escola. Vocês lembram desse livro aqui? Então, aqui está o nosso assunto, então, relato de experiência. O que é que vocês vão fazer, então, depois que vocês escutaram o que a professora Rosicléia contou, explicou? Vocês vão assistir um vídeo que é da professora Maria José. Ela vai explicar um pouquinho mais sobre relato de experiência e depois vão fazer as atividades no caderno. E aí nós vamos ter, então, nossa aula de português prontinha para a gente poder estudar. Boa aula para vocês e qualquer dúvida, conte com os professores. Um beijo!